Meu nome é José, tenho 58 anos, e a primeira vez que me chamaram de mendigo foi no dia em que minha filha, Adriana, anunciou que iria se casar. A palavra, cuspida pelo noivo e sua família, não me atingiu como um insulto, mas como uma confirmação. Confirmação de que o anonimato que eu cultivei por 2 décadas era finalmente perfeito. Minha esposa, Fátima, costuma dizer que eu sou um homem de paradoxos. Ela não está errada. Eu sou o dono de um dos maiores conglomerados de mineração e logística de Minas Gerais. Minha fortuna líquida é medida em bilhões, e eu poderia, literalmente, comprar quarteirões inteiros de Belo Horizonte sem sentir falta do dinheiro. No entanto, eu escolhi viver de forma simples, ou melhor, de forma rústica. Moro em uma casa modesta na região da Pampulha, daquelas onde o portão de ferro precisa ser pintado, e dirijo um Fiat Uno dos anos 90, cinza rato, que nunca viu um lava-jato de luxo. Meus ternos de grife estão lacrados em um cofre climatizado no meu escritório, que, para a surpresa de todos, fica em um galpão abandonado no bairro Lagoinha. No dia a dia, visto camisas de flanela desbotadas, calças de brim manchadas e coturnos gastos, ideais para minhas caminhadas matinais pelo mercado central, onde troco piadas com os feirantes. Sinto o cheiro forte do café e peço a Fátima para comprar queijo curado na banca do seu Lelé. Fátima, meu porto seguro por 30 anos, compreende a minha filosofia. Ela sabe que a simplicidade não é uma pose, mas uma forma de evitar que o dinheiro nos desfigure. Criamos Adriana para valorizar o trabalho, não o sobrenome. Ela é formada em arquitetura e trabalha com projetos sociais, e sempre respeitou a minha teimosia em ser um anônimo. O problema começou quando Adriana se apaixonou. Rodrigo, o noivo, é um jovem que vive e respira a alta sociedade de Belo Horizonte. Ele é bonito, bem educado e, para ser justo, parecia genuinamente amar minha filha. Contudo, ele vinha de uma família que media o valor das pessoas pelo tamanho do carro e pela etiqueta do relógio. O patriarca, Fábio, era um incorporador imobiliário notório em BH, conhecido tanto por seus empreendimentos suntuosos quanto pela sua ostentação agressiva. Fábio era o espelho do que eu passara a vida inteira fugindo. Arrogante, barulhento e superficial. Ele representava o tipo de riqueza que gritava, enquanto a minha riqueza sussurrava, quieta. Adriana tentou nos preparar. Pai, seja discreto, por favor, ela implorou, uma semana antes do jantar de apresentação formal das famílias. A família dele é um pouco formal demais. Não vamos falar de negócios nem de onde você trabalha. Eu ri, passando a mão na barba de 3 dias que insisti em deixar crescer para a ocasião. Relaxa, minha filha. Eu sou o homem mais discreto que você conhece. A verdade é que eu estava curioso. Queria ver a reação deles. Eu decidi ir ao encontro vestido exatamente como estava naquele momento. Uma camisa xadrez puída, jeans que pareciam ter saído de uma obra e meus coturnos empoeirados. Eu havia tirado apenas o pó e ajustado a barba com mais cuidado. O jantar foi marcado em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, no bairro Funcionários. Um lugar de valete caríssimo e garçons que se movem como sombras. Rodrigo havia reservado um salão privado. Quando Fátima e eu chegamos, o choque no rosto da mãe de Rodrigo foi imediato. O sorriso dela congelou. Fátima, apesar de elegante em sua roupa simples, não conseguia desviar o olhar do teto de gesso, sentindo a tensão palpável. Fábio, o pai, estava de pé perto da mesa com um blazer de seda cinza e um relógio que deveria custar o equivalente a 10 anos do meu salário como José, o bilionário anônimo. Ele olhou para mim. Demorou 2 segundos para ele me categorizar, para me colocar na prateleira mais baixa de sua escala social. Eu estendi a mão sorrindo de forma genuína. Prazer, Fábio, eu disse, com a voz ligeiramente rouca de quem acorda cedo. Eu sou José, o pai de Adriana. Fábio ignorou a minha mão estendida. Ele inclinou a cabeça, os olhos faiscando de desprezo mal disfarçado. Ele se virou para Rodrigo e sussurrou, alto o suficiente para que eu ouvisse perfeitamente. Rodrigo, é sério que você nos trouxe aqui para apresentar esse parente pobre?
Pelo amor de Deus, diga a ele para sentar no fundo e pedir uma água, antes que os outros clientes pensem que o restaurante está permitindo a entrada de mendigos. Eu não reagi. A minha mão ficou suspensa no ar por um momento ridículo, quase teatral, antes que eu abaixasse lentamente, sentindo o peso da humilhação cair como orvalho pesado sobre os ombros de Adriana. O insulto de Fábio não era sobre a minha aparência. Era sobre o seu medo. O medo do que ele não podia controlar. O medo de ter que se misturar com algo que ele considerava menor. Mas para mim, foi a confirmação de que eu tinha vencido o jogo da invisibilidade. Eu era de fato o fantasma que pretendia ser. Fátima tocou o meu braço, um gesto que dizia: "Calma, José. Você sabia que seria assim." Rodrigo, pálido, tentou remendar o estrago. "Pai, por favor, sente-se, José. Temos muito o que conversar." Fábio suspirou com a dramaticidade de um imperador forçado a dividir a mesa com um plebeu. "Muito bem, sente-se. Mas, Rodrigo, garanta que a conta venha separada. Não queremos constrangimentos." Eu me sentei. Não na ponta, como ele insinuara, mas bem no centro da mesa redonda, ao lado de Fátima. O silêncio que se instalou não era educado. Era um vácuo criado pela aversão mútua. Enquanto a sommelier descrevia um vinho que custava o mesmo que o meu velho Uno, a minha mente viajou para longe daquele salão dourado, de volta para a nossa casa em Belo Horizonte. Não era uma mansão, era um lar. Uma casa que exalava cheiro de café passado na hora, cera de assoalho e livros empoeirados. Uma casa de 2 andares com a fachada de tijolinhos, onde as marcas de crescimento de Adriana ainda estavam rabiscadas na porta da despensa, e onde os sofás estavam gastos, não por negligência, mas por 30 anos de uso intenso. Fábio nunca entenderia. Para ele, uma casa era uma demonstração de poder. Para mim, era o cofre das nossas memórias mais preciosas. Lembrei-me do início. Eu tinha 20 e poucos anos quando comecei a minha primeira empresa de logística. Eu e Fátima morávamos em um apartamento minúsculo no centro. Comíamos macarrão instantâneo por meses a fio e usávamos o aquecimento da lareira do vizinho para não congelar no inverno mineiro. Nossas economias eram contadas em moedas. As dificuldades daqueles anos me ensinaram que a verdadeira segurança não vinha do que se exibia, mas do que se escondia e se protegia. Foi a dor da necessidade que nos fez querer construir algo indestrutível. Nós queríamos dar a Adriana o mundo, mas garantir que ela soubesse que o mundo não era feito de ouro, mas de esforço. Essa era a ironia suprema. Enquanto Fábio ostentava a fortuna que herdou, eu vivi o sacrifício de construir a minha a partir do zero. O meu desprezo pela ostentação era a cicatriz do meu sucesso. Eu pisquei, retornando ao presente. Fábio estava agora falando sobre a situação profissional da família. E é claro, Rodrigo assumirá a liderança de nossos empreendimentos no 2º semestre. Fábio anunciava, olhando para mim como quem joga migalhas para um pássaro. E você, José? O que o mantém ocupado? Adriana nos disse que você trabalha com logística. Parece um campo modesto. Eu tomei um gole da minha água. A camisa xadrez me apertava levemente sob os ombros. Eu cuido de algumas coisas velhas. Eu respondi, a voz neutra. Galpões, transportes, minério, coisas do tipo. A palavra minério deveria ter despertado o alarme em alguém da área de construção como Fábio, mas ele estava muito ocupado com sua própria arrogância para prestar atenção aos detalhes. Ele apenas ouviu galpões e transporte. "Ah, entendo", ele disse balançando a cabeça com pena estudada. "Trabalho braçal, fundamental, claro. Mas é importante, José, ter ambição. Nós da construção precisamos de fornecedores estáveis. Talvez você possa nos ajudar com uns fretes menores. O que importa é dar um bom futuro à nossa querida Adriana, não é mesmo? E isso exige estabilidade." Fábio estava me oferecendo um subcontrato pensando que estava me salvando da pobreza. Minha vontade era rir. Ele estava me oferecendo migalhas de um bolo que eu poderia comprar inteiro, com a cobertura e a cereja. Mas o riso morreu na minha garganta quando vi os olhos de Adriana. Eles estavam marejados, fixos em mim. Ela sentia a vergonha da família dele, e isso a estava dilacerando. Ela estava me implorando com o olhar, para que eu não reagisse.
para que eu engolisse a humilhação pelo bem do seu relacionamento. Foi naquele momento que entendi. Não era mais sobre minha filosofia de vida ou meu anonimato. Era sobre proteger minha filha da crueldade e do julgamento de pessoas vazias. Eu sorri para a Adriana. Um sorriso que só Fátima e ela entendiam. Um sorriso de promessa. Promessa de que o sofrimento dela terminaria ali. Fábio, eu disse a voz subitamente mais firme, abandonando o tom rústico. Agradeço a sua preocupação. Fátima e eu sempre garantimos que Adriana tivesse o melhor. E continuaremos a fazê-lo. Eu peguei o guardanapo de linho e o dobrei perfeitamente sobre a mesa. A refeição se arrastou por mais 40 minutos de tensão insuportável e comentários condescendentes. Assim que foi minimamente decente, eu me levantei. Adriana, Fátima, vamos. Não pedi permissão a ninguém. A despedida foi fria. Fábio nem se levantou. No dia seguinte, voltei à minha sede escondida no Lagoinha. Eu estava sentado na minha cadeira de couro surrada, olhando para o mapa tático de minhas operações globais, que cobria uma parede inteira. Disquei um número. Doutor Ricardo, eu disse com uma frieza que eu reservava apenas para negociações de bilhões. Temos um problema de etiqueta social que precisa ser resolvido de forma permanente em Belo Horizonte. Prepare os documentos. Eu preciso de uma reunião de emergência. A ligação para Dr. Ricardo durou 35 minutos. Eu não dei a ele uma ordem de vingança, mas sim um estudo de viabilidade. Eu precisava saber, com precisão cirúrgica, quais eram os pontos fracos do grupo incorporador de Fábio. Não por crueldade, mas por necessidade. Se a minha filha se casaria com o filho dele, eu precisava garantir que a família não fosse um fardo de instabilidade ou, pior, uma fonte contínua de humilhação para a Adriana. O noivado oficial seria dali a 2 semanas, em um salão histórico no bairro Funcionários. Um evento de alto custo. Fátima tentou me convencer a comprar um terno novo, mas eu estava irredutível. Minha presença seria um teste. Se eles não pudessem respeitar minha essência, eles não mereciam minha filha. No entanto, fiz uma concessão. Troquei a camisa xadrez puída por uma camisa de linho cinza, limpa e bem passada, mas ainda com a textura rude que me era confortável. Nós chegamos ao salão de festas exatamente no horário, o que, na alta sociedade de Belo Horizonte, significa chegar 20 minutos antes do previsto. O lugar exalava luxo silencioso. No entanto, assim que entrei, meus olhos treinados começaram a identificar as anomalias. Fábio estava impecável em um terno risca de giz, mas seus olhos estavam agitados. Sua esposa, Patrícia, usava joias que pareciam novas demais, quase gritando o seu valor, e mantinha um sorriso rígido que mal alcançava os olhos. A primeira coisa que notei foi o vinho. Embora fosse um rótulo francês caro, não era o ápice que alguém da notoriedade de Fábio deveria servir em uma ocasião como esta. Eram garrafas caras, sim, mas de um lote que eu sabia ter sido liberado recentemente no mercado com um desconto substancial devido a uma pressão de estoque. Ele está sobrecompensando, sussurrei para Fátima. Ela apertou meu braço em concordância. A atmosfera estava estranha. Fábio andava pelo salão como um falcão, olhando ansiosamente para cada convidado, mas ele não parecia estar celebrando. Parecia estar fazendo uma contagem, uma verificação. Enquanto estávamos no coquetel, tentando parecer invisíveis, ouvi uma troca de palavras rápida e baixa que confirmou a minha suspeita inicial, que Dr. Ricardo já havia insinuado. Fábio se afastou de um grupo de investidores e puxou Rodrigo para o canto, perto de uma pilastra de mármore. O pagamento dos fornecedores de concreto está atrasado em 7 dias. Fábio sibilou, com a voz carregada de estresse, mas forçando um sorriso quando um convidado passava. Se não recebermos aquela linha de crédito até quinta-feira, o canteiro de obras para o condomínio de luxo na Savassi para. E se parar, nós estamos ferrados, Rodrigo. Temos que parecer solventes. A palavra solvente fez um sino tocar na minha cabeça. Fábio não estava apenas sendo arrogante. Ele estava usando o casamento do filho para mascarar uma crise de liquidez. A ostentação era um disfarce, uma cortina de fumaça cara.
Ele precisava parecer poderoso para manter a confiança dos investidores. E eu, José, o anônimo de camisa de linho, era um risco à sua fachada. Neste exato momento, o telefone de bolso, um antigo Nokia que uso para minhas ligações mais sensíveis e com rastreamento criptografado, vibrou. Era o número de Dr. Ricardo. Eu preciso atender isso, eu murmurei para Fátima. É sobre o movimento de 45 mil toneladas de minério de ferro para o Porto de Vitória. Não posso esperar. Eu me dirigi rapidamente para o corredor que levava aos banheiros, um local mais discreto. Ricardo, diga, eu disse, baixando a voz e falando em termos que fariam qualquer executivo de logística salivar. Confirme a frota de 18 caminhões para o trecho de Itabirito. E certifique-se de que o preço do dólar esteja com o hedge cambial coberto para os próximos 3 trimestres. Não quero exposição ao risco. Eu estava mergulhado na negociação de um contrato que valia mais do que o total dos ativos do grupo incorporador de Fábio, falando sobre logística de maneira rápida e decisiva. Foi então que senti a presença e o calor da raiva se aproximando. Fábio havia me seguido, ou talvez estivesse apenas voltando do banheiro. Ele parou abruptamente a poucos metros de distância. Ele viu o homem de aparência simples, com o celular antigo na orelha, falando com uma autoridade surpreendente. Ele só ouviu frases soltas. 45 mil toneladas. Frota de 18. E o tom que eu usava, que não era o de um funcionário modesto, mas o de um comandante. O medo de ser desmascarado, somado ao estresse financeiro que ele mal conseguia esconder, deve ter feito Fábio explodir. Ele veio na minha direção, o rosto vermelho e os olhos injetados, ignorando completamente que eu era o pai da noiva. Ei, você! Fábio gritou, alto o suficiente para que o som alcançasse o salão principal. Sua voz rachou com fúria contida. Quem te autorizou a fazer ligações de negócios aqui? Saia daqui agora mesmo. Este não é o local para discussões sobre fretes baratos. Você está incomodando os meus convidados. Eu afastei o celular da orelha. Dr. Ricardo, habituado aos meus hábitos, esperou em silêncio do outro lado da linha. Fábio, eu sou José, eu disse com calma letal. Fábio riu, um som seco e cruel que atraiu a atenção de Adriana e Fátima, que se viraram horrorizadas. Ah, o logístico! Ele zombou cruzando os braços. Pior ainda, pensei que fosse um funcionário de limpeza mal educado. Mas é claro, você deve ter se infiltrado aqui para fazer alguma promoção ridícula do seu Uno velho. Você está envergonhando a sua filha. Pelo amor de Deus, saia da vista. Não seja um mendigo disfarçado tentando parecer importante na minha festa de noivado. A palavra mendigo disfarçado ressoou. Não houve sussurro. Houve uma declaração em voz alta, feita para que os convidados mais próximos ouvissem. Vi Adriana cambalear ligeiramente, o brilho da felicidade em seus olhos se apagando em humilhação profunda. Fátima correu para o lado dela, o rosto pálido. Eu não senti a dor do insulto, mas sim a certeza fria de que era hora de agir. A minha missão não era mais provar a minha filosofia de vida, era derrubar este homem que usava a arrogância para cobrir a sua falência moral. Eu baixei o celular e guardei-o no bolso. Olhei para Fábio, não com raiva, mas com a avaliação silenciosa que um predador faz de sua presa. Entendido, Fábio, eu respondi, com uma voz tão baixa que ele teve que se inclinar para ouvir. Eu saio. Mas você cometeu um erro muito grave hoje, e garanto que terá consequências. Sem me despedir de Adriana ou Fátima, um aceno discreto bastou. Eu me virei e caminhei para a saída do salão, deixando o luxo e a atenção para trás. Fábio me observou ir, vitorioso em sua demonstração de poder. Assim que alcancei a calçada de paralelepípedos, eu retornei a ligação para Dr. Ricardo, que estava paciente na linha. Doutor, esqueça a viabilidade, eu disse, a voz agora transformada em puro aço. Mude o plano. Eu quero o grupo incorporador de Fábio. Quero que você descubra a fragilidade daquela linha de crédito mencionada. Eu quero que ele perca o chão sob os pés. E eu quero a fatura do buffet desta festa de noivado. Vamos garantir que cada prato e cada taça de vinho nesta mesa seja paga com a minha assinatura. A manhã seguinte ao noivado amanheceu cinzenta sobre Belo Horizonte,
Mas o céu refletia apenas o vazio que se instalara em nossa casa. Adriana estava inconsolável. O insulto de Fábio havia sido a gota d'água. A máscara social se quebrou de forma irreparável. Fátima e eu passamos as primeiras horas tentando acalmá-la, mas o estrago era profundo. A humilhação não tinha sido dirigida ao meu patrimônio, mas à nossa dignidade familiar. Eu não podia mais operar na obscuridade. Aquele homem não apenas desrespeitou meu estilo de vida, ele ameaçou a paz da minha filha. Eu precisava de distância e silêncio para transformar minha fúria em cálculo. Disquei para Dr. Ricardo, confirmando que a operação de aquisição seria iniciada. Em seguida, peguei o meu Fiat Uno, deixando a casa da Pampulha e seguindo para o meu verdadeiro refúgio, uma fazenda antiga, a cerca de 1h30 da capital, onde eu criava gado Nelore, e passava meus fins de semana quando precisava pensar em termos de milhões e bilhões. Lá, eu troquei a camisa de linho limpa de ontem pela minha camisa de flanela desbotada de sempre e preparei um café forte. O escritório da fazenda era espartano, com um mapa de Minas Gerais cobrindo uma mesa de carvalho maciço. Era ali que José, o bilionário, tomava as decisões que José, o homem simples, relutava em aceitar. O custo emocional de revelar minha identidade seria imenso. Se eu derrubasse Fábio publicamente, eu destruiria o noivado de Adriana, não por culpa dela, mas pela exposição da ganância da outra família. Eu estaria escolhendo a honra sobre a felicidade imediata da minha filha. Mas a alternativa, permitir que Adriana se casasse em uma família que a envergonhava e estava à beira do colapso financeiro, era impensável. Eu decidi pela Guerra Fria. O colapso de Fábio seria silencioso e estratégico, e pareceria acidental para o mundo exterior. Eu não queria manchetes. Eu queria resultados. Liguei novamente para Dr. Ricardo, que já estava mobilizando equipes de auditoria. Ricardo, esqueça o barulho. Eu quero uma intervenção cirúrgica, não uma explosão. Quero saber exatamente de quem Fábio está devendo e quem ele está tentando enrolar. Ordenei. Não é vingança, é estabilidade. Se Adriana se casar, quero garantias de que o sobrenome dele não será um passivo. Ricardo, meu aliado de longa data, conhecia meu método. Ele agia rápido com a discrição de quem lida com fortunas ocultas. José, a fragilidade é real. Ele relatou, sua voz baixa e profissional, horas depois. O grupo incorporador está dependente de um empréstimo ponte de capital de risco que vencerá em menos de 30 dias. O principal é de 60 milhões de reais, e eles não têm liquidez nem garantias suficientes. A linha de crédito está atrelada à conclusão daquele condomínio de luxo na Savassi, o mesmo que mencionei antes. 60 milhões de reais. Para Fábio era uma montanha intransponível. Para mim, era o preço de 2 caminhões da minha frota de transporte pesado. A facilidade com que eu poderia resolver o problema de Fábio, ou agravá-lo, era quase entediante. E os credores? Perguntei. O principal é um fundo de investimento com sede em São Paulo, gerido pela Aitel Capital. Eles são notórios por serem implacáveis, respondeu Ricardo. Prepare uma oferta. Instruí. Quero comprar aquela dívida. Não através de mim, obviamente, mas através de uma de nossas holdings menores. Quero ter Fábio nas minhas mãos. Ele não saberá que eu sou o novo credor até ser tarde demais. O plano estava se formando com a precisão de um mecanismo de relógio suíço. Eu seria o fantasma que não apenas observava, mas que controlava o palco. Eu estava prestes a desligar, satisfeito com o ritmo do contra-ataque, quando o Dr. Ricardo tossiu. Um som hesitante que imediatamente me alertou. Ricardo nunca hesitava. José, há uma anomalia nos relatórios de ativos do grupo incorporador. Ele continuou. Ele não está apenas com problemas de fluxo de caixa. Ele está fazendo movimentos estranhos de desinvestimento acelerado. Especificamente, ele listou um terreno industrial em Contagem. É um ativo de baixo perfil, mas estratégico. Um terreno em Contagem? Isso é o pátio traseiro de Belo Horizonte. Não é luxuoso, não é o forte dele, eu disse, franzindo a testa. Exatamente. É um pátio logístico, José, a área B15.
Fábio listou o terreno pela metade do valor de mercado para uma venda rápida. O potencial comprador é uma offshore nas Ilhas Cayman. Ele está desesperado para cobrir o buraco de 30 dias, explicou Ricardo. Eu senti um frio percorrer a espinha. O café na minha caneca de ágata pareceu amargo de repente. Ricardo, repita a localização. Pedi, minha voz baixando para um sussurro tenso. Área B15 Contagem. Adjacente à linha férrea principal, José. Eu fechei os olhos, absorvendo o choque. O pátio B15 em Contagem não era apenas um terreno industrial qualquer. Era o último elo na minha cadeia de suprimentos planejada para o interior de Minas Gerais, o hub logístico que minha empresa vinha negociando silenciosamente há quase 3 anos. Ninguém, fora do meu círculo mais íntimo de 3 executivos e Ricardo, sabia que a aquisição daquele terreno era essencial para o meu plano de expansão de 5 anos. O terreno era o ponto de convergência entre as minhas rotas rodoviárias e a ferrovia. Era o segredo mais bem guardado da minha logística. Abri os olhos. A paisagem mineira da fazenda parecendo subitamente hostil. Isso não podia ser coincidência. Fábio estava sendo pressionado e vendendo ativos aleatórios, ou ele estava sendo orientado a vender exatamente aquele ativo, e para um comprador offshore que poderia ser uma fachada? Se Fábio soubesse da importância daquele terreno para o meu conglomerado anônimo, ele teria tentado vendê-lo por 20 vezes o valor, ou o teria guardado para me chantagear. A venda secreta indicava que ele estava sendo manipulado por alguém que conhecia o valor estratégico da propriedade, mas que não queria alertar o comprador final, que era eu. Quem é a offshore? Perguntei sentindo um medo desconhecido. Não era medo de perder dinheiro. Era medo de ter sido traído, de ter minha invisibilidade comprometida por dentro. Ainda estamos rastreando a origem do dinheiro, José. Mas o contrato de venda é iminente. Está sendo finalizado esta manhã. Eu bati a mão na mesa de carvalho, o som seco ecoando no escritório silencioso. Cancele a oferta de compra da dívida. Eu ordenei, mudando o plano em 1/100º de segundo. O jogo havia escalado. A prioridade agora é o terreno B15. Contate a Eitel Capital. Ofereça-lhes a quitação total da dívida de Fábio, os 60 milhões de reais, mais um prêmio de 10%, mas com uma condição inegociável. Qual, José? Perguntou Ricardo. O pagamento de todo o empréstimo deve ser feito hoje, em garantia de que a Eitel force a devolução de todos os ativos que Fábio está vendendo sob pressão de liquidez. Quero que eles revertam a venda daquele terreno em Contagem imediatamente. E eu quero saber quem estava tentando comprá-lo. Eu quero a cabeça de Fábio, mas eu quero a identidade da pessoa que o está movendo no tabuleiro. Eu não estava mais apenas protegendo Adriana, eu estava defendendo meu império. E o homem que me chamou de mendigo era apenas um peão em um jogo muito maior do que eu havia imaginado. Vou começar a ligação imediatamente, José, disse Ricardo. Eu desliguei, a testa suada. Peguei o mapa e circulei o ponto B15. Um peão arrogante como Fábio não teria o conhecimento logístico para entender o valor daquele terreno. Havia um jogador mais sofisticado nos bastidores de Belo Horizonte. E esse jogador, ao tentar tomar meu ativo mais vital de forma silenciosa, havia me forçado a sair das sombras antes do que eu pretendia. Eu precisava descobrir quem era o novo antagonista. E por que ele sabia tanto sobre as entranhas da minha logística? A Guerra Fria havia acabado antes de começar. Isso era a guerra declarada. E eu mal podia esperar pelo momento em que o verdadeiro mentor de Fábio descobriria que havia tentado roubar o mendigo que controlava a espinha dorsal de Minas Gerais. Eu apoiei as mãos pesadamente sobre a mesa de carvalho maciço da fazenda, sentindo o peso das minhas 45 toneladas de minério de ferro se transferir para a minha alma. O cheiro da serragem e do café forte era o único conforto que restava. Eu havia cruzado uma linha. A simplicidade estava em ruínas, substituída pela necessidade fria de derrubar um homem para proteger a minha filha. Dr. Ricardo não demorou. Em menos de 3 horas, ele ligou, confirmando o sucesso da primeira fase. A Eitel Capital aceitou imediatamente a quitação da dívida, José. 60 milhões de reais, mais os 6 milhões de prêmio.
Para eles, foi um resgate milagroso de um empréstimo podre. O dinheiro foi transferido por uma de nossas holdings no Panamá. O grupo incorporador de Fábio agora nos deve, e ele não faz a menor ideia. Senti um alívio gélido. E o B15? Revertido. O contrato com a offshore foi anulado sob a cláusula de pressão indevida de liquidez. O terreno está de volta ao inventário de Fábio. Mas a offshore não sumiu, José. Eles estavam muito interessados. Estão nos observando. Descubra quem são, ordenei. Não quero surpresas no meu quintal. Eu passei o resto da tarde debruçado sobre os relatórios que Ricardo havia compilado sobre o grupo incorporador. A informação era cristalina. A empresa de Fábio não era um império sólido, mas uma casa de cartas sustentada por alavancagem excessiva. Ele havia investido pesadamente em um único projeto de condomínio de luxo em Nova Lima. Este projeto era a joia da coroa e, simultaneamente, o calcanar de Aquiles de Fábio. Ele havia comprometido capital em excesso para garantir a exclusividade, e o atraso no financiamento já causava penalidades diárias. Qual é o ponto de estrangulamento desse condomínio? Perguntei a Ricardo em nossa próxima ligação. O acesso, José. O projeto depende de uma estrada secundária que atravessa 2 pequenas propriedades rurais. Sem a aquisição final dessas propriedades, a prefeitura não libera a licença definitiva para o início da construção das torres. Eu sorri, mas o sorriso não alcançou meus olhos. Fábio estava correndo contra o tempo para comprar 2 pequenos lotes de terra esquecidos, essenciais para o seu sonho de luxo. Compre os 2, instruí. Use holdings diferentes, independentes daquela que comprou a dívida. Compre pelo dobro do valor de mercado, se for preciso. Mas compre agora. Quero que Fábio encontre um muro de concreto legal quando ele tentar fechar a compra desses terrenos. Meu objetivo não era tirar o dinheiro de Fábio, mas sim estrangulá-lo. Eu queria que ele sentisse a pressão que ele tentou impor à dignidade da minha família. Voltei para casa naquela noite com o peso de 10 anos a mais nos ombros. A flanela desbotada que eu vestia parecia agora um uniforme de guerra. Eu me forcei a entrar na casa da Pampulha, onde o cheiro de manjericão de Fátima tentava anular o fedor de logística e vingança que eu carregava. Adriana ainda estava retraída. O jantar foi silencioso, exceto pelos ruídos dos talheres. Fátima me olhava com preocupação, sabendo que eu estava tramando algo monumental. José, você está dormindo mal, ela sussurrou quando estávamos na cama. Estou pensando em fretes, Fátima. Eu menti, virando-me para a parede. Caminhões na estrada. A verdade era que eu estava pensando em Fábio. Eu imaginava o alívio dele ao saber que a dívida com a Eitel havia sido misteriosamente quitada. Ele estaria exultante, convencido de que o universo conspirara a seu favor, sem saber que ele trocara um credor implacável por um proprietário fantasma, muito mais paciente e letal. Ele estava seguro em um barco que eu controlava. Os dias seguintes foram uma agonia de espera e tensão silenciosa. Eu voltei à minha rotina. O Uno cinza-rato, a barba por fazer, o café no mercado central. Mas minha mente estava em Nova Lima e Contagem. Os relatórios de Ricardo chegavam via mensagens criptografadas ao meu celular Nokia antigo, detalhando o sucesso das aquisições dos pequenos lotes rurais. Em questão de 48 horas, as propriedades cruciais para o acesso ao condomínio de luxo de Fábio estavam sob meu controle, compradas através de uma empresa de fachada chamada Luz Mineira Participações. Fábio ainda não sabia. Eu sabia que ele estava celebrando a quitação de sua dívida, talvez até aliviado por não ter o mendigo na sua vida. A tensão começou a se manifestar em pequenas anomalias. Um dia, enquanto esperava na fila da padaria perto de casa, ouvi 2 vizinhos mais antigos cochichando sobre o grupo incorporador. Ouvi dizer que o Fábio está tendo problemas com o condomínio lá em Nova Lima, disse um. Sério? Ele parecia tão ostentador no noivado do filho. É o que dizem. Parece que ele não consegue fechar a compra de umas terras pequenas. Dizem que os donos sumiram ou estão pedindo um preço absurdo. O boato havia começado. Meu cerco estava funcionando. Naquela mesma tarde, recebi a ligação mais importante de Ricardo desde o início da operação. A voz dele estava cautelosa, quase tensa. José,
A investigação da offshore, que tentou comprar o B15, nos levou a uma conexão local inesperada. Não foi Fábio que listou o terreno B15 para venda. Explique-se, eu disse, sentindo um nó apertar em meu estômago. O terreno foi listado por um corretor de imóveis que atende exclusivamente a um grupo de investidores estrangeiros. Esse grupo é chefiado informalmente por um empresário aqui de Belo Horizonte. O nome dele é Márcio Guimarães. Márcio Guimarães. O nome ecoou. Eu conhecia Márcio. Não éramos amigos, mas ele era uma figura constante na periferia da minha vida de negócios 30 anos atrás. Um tubarão menor, mas ambicioso. Ele tentou me vender um galpão inútil no início da minha carreira, e eu o fiz perder um negócio grande por má gestão. Ele sabe que o B15 é estratégico para nós, José, continuou Ricardo. Ele deve ter descoberto a informação anos atrás, rastreando nossos movimentos de terra. Ele usou a fragilidade de Fábio para tentar me roubar, sabendo que eu o derrubaria. Eu concluí, a ficha caindo. Fábio era apenas a isca. O barulho para desviar a atenção do verdadeiro predador. A raiva me deu uma clareza laser. Eu não estava lutando contra um arrogante de BH, mas contra um rival antigo que finalmente encontrou uma maneira de me atingir. Ricardo, altere o plano. Mantenha a pressão sobre Fábio, mas não o esmague ainda. Quero que ele se sinta seguro, que ele sinta que vai conseguir o dinheiro a tempo. Ordenei. Mas comece a traçar o mapa dos ativos de Márcio Guimarães. Quero que ele se arrependa amargamente de ter se lembrado do meu nome. Vamos expor o peão e depois derrubar o rei. Eu desliguei, o celular parecendo quente na minha mão. Olhei para a fachada modesta da minha casa. O Uno cinza rato estacionado na calçada. O anonimato estava prestes a ser sacrificado. Eu precisava de uma nova fase. Eu precisava de Fábio. E eu tinha a certeza de que ele descobriria o quanto me devia no momento mais público possível. A próxima parada seria o confronto final, mas não seria na minha arena, e sim na dele. Eu iria ao escritório de Fábio. E desta vez, eu não iria de flanela. Eu iria como o seu credor mais impiedoso. Eu estava ansioso para ir ao escritório de Fábio, mas Dr. Ricardo me aconselhou a manter o status quo. Por mais alguns dias. Márcio Guimarães estava agindo. O jogo era de paciência. Se eu aparecesse como o credor agora, Márcio saberia imediatamente que eu estava no controle, e ele desapareceria nas sombras, levando seus segredos. Eu precisava de Fábio como uma âncora, uma distração ruidosa. Ainda assim, o sacrifício de manter a minha máscara era pesado, especialmente sobre Adriana. Fátima organizou um almoço discreto em nossa casa no sábado seguinte. Era uma tentativa desesperada de restabelecer algum tipo de cordialidade pré-casamento. Rodrigo e seus pais aceitaram o convite com a condescendência de quem visita um museu mal conservado. Fábio e Patrícia, sua esposa, entraram na nossa sala de estar de tijolinhos, olhando em volta como se estivessem procurando por sinais de peste. Fábio vestia um polo caríssimo e jeans de grife. Parecia mais relaxado do que no noivado, o que confirmava o sucesso da quitação da dívida. Ele estava radiante em sua ignorância. O cheiro de feijão tropeiro e costelinha que Fátima preparou pairava no ar. Era comida honesta, mineira, mas para eles era exótico. Que aroma! Rústico, não é, Patrícia? Fábio comentou, fingindo cheirar uma flor na estante. Adriana se encolheu no sofá. Fátima apenas sorriu e serviu a salada de agrião com a dignidade de uma rainha. Durante a refeição, que foi pontuada por longos silêncios e comentários sobre a falta de segurança da Pampulha, Fábio e Rodrigo iniciaram o ataque social que eu esperava. O foco era o casamento em si. Adriana e Rodrigo fizeram uma lista de convidados muito exclusiva. Patrícia começou, beliscando a costelinha com desconfiança. O problema é que o salão que escolhemos, lá no Funcionários, é um dos mais caros de Belo Horizonte, e a Patrícia e eu temos uma reputação a zelar. Rodrigo, seguindo a deixa do pai, olhou para mim com uma expressão de falsa seriedade. José, eu sei que você trabalha duro com a sua logística, disse ele. O tom paternalista me deu náuseas. Mas em ocasiões como esta, é importante que a família da noiva demonstre estabilidade.
Não podemos arcar com todos os custos sozinhos, obviamente. Fábio largou o garfo no prato, fazendo um pequeno estrondo. Exatamente. Rodrigo e eu estivemos analisando os números com a cerimonialista. A orquestra sinfônica, só para citar, custa R$45 mil. E o champanhe que Patrícia insiste em servir, bem, é mais caro do que alguns dos seus caminhões velhos, José. Brincadeira. Ele riu, mas não havia humor no som. Ele estava me pedindo de forma indireta e humilhante que eu custeasse a parte do casamento que ele não podia pagar, fingindo que era para ajudar minha filha, quando na verdade era para manter a fachada dele. O que você propõe, Fábio? Perguntei, limpando a boca com o guardanapo de papel. Eu estava de jeans e uma camiseta básica, sem linho, sem flanela, apenas o mais puro anonimato. A tradição exige que a família da noiva cubra, no mínimo, o custo total da recepção e do buffet. Isso nos aliviaria o suficiente para bancarmos a lua de mel em Mônaco, o que é fundamental para as fotos. Ele disse, como se Mônaco fosse um direito divino. Estamos falando de algo em torno de R$200 mil. É um valor substancial para quem não está na construção pesada. R$200 mil. Uma quantia que eu gastava em café e suprimentos de escritório em um mês. Eu mantive meu rosto impassível, pensando no saldo da minha conta corrente, que faria Fábio desmaiar de inveja se ele soubesse. Eu poderia pagar por 10 casamentos como aquele, e o troco daria para comprar todo o grupo incorporador, incluindo as dívidas. Adriana finalmente falou, a voz embargada. Pai, não se preocupe com isso. Nós podemos cortar custos. Não precisamos da orquestra nem do salão mais caro. Rodrigo a interrompeu. A repreensão sutil em sua voz era cruel. Adriana, amor, por favor, é o nosso nome. É apenas um sacrifício. Não é como se o José fosse passar fome por isso, certo? Ele estava me forçando a uma situação terrível. Ou eu admitia que não tinha R$200 mil, ou eu pagava, endossando a ideia de que eu era um parente pobre que tinha acabado de ser forçado a fazer um sacrifício financeiro para comprar aceitação social. Eu optei pela estratégia de Márcio Guimarães, usar o peão para meus próprios fins. Olhei para Fátima. Seus olhos me diziam, chega, José, não deixe que ele te use. Mas eu precisava que Fábio sentisse que tinha vencido. R$200 mil é um valor considerável, eu disse, pigarreando, fazendo a voz soar um pouco tensa. Eu precisaria liquidar alguns ativos menores, talvez 1 ou 2 caminhões antigos, mas por Adriana, faremos o esforço. A satisfação explícita que se espalhou pelo rosto de Fábio foi nojenta. Patrícia sorriu, um sorriso de vitória fria. É isso que se espera de um pai responsável, Fábio declarou, batendo na minha mão com condescendência. Você será recompensado, José. O nome da nossa família dará visibilidade aos seus negócios de frete, quem sabe? E claro, a Adriana terá o casamento que ela merece. A maneira como ele usou a palavra recompensado me fez sentir como se eu tivesse acabado de ser promovido de mendigo a serviçal. Fátima se levantou da mesa, incapaz de suportar mais, e começou a recolher os pratos. A tarde se arrastou. Eu ouvi Fábio detalhar o condomínio em Nova Lima com um entusiasmo renovado, sem saber que o acesso a este mesmo projeto estava literalmente em minhas mãos. Ele estava totalmente seguro, celebrando a quitação de sua dívida, e totalmente cego. Naquela noite o clima em casa era pesado. Adriana, sentindo-se responsável pela humilhação, chorou no meu ombro. Pai, me desculpe. Eu não sabia que eles seriam tão cruéis. Eles me forçaram a assistir a isso. Não é sua culpa, meu amor. Eu garanti, afagando seus cabelos. Você tem um bom coração. E o dinheiro nunca compra decência. Mas eu sabia que a crueldade era o que eu precisava. A dor de Adriana era a justificação final. Não se tratava mais de 45 mil toneladas ou 200 mil reais. Era sobre limpar a honra da minha filha. Eu liguei para Dr. Ricardo de madrugada, já de pé, tomando meu café. Ricardo, transfira os 200 mil reais diretamente para a conta da cerimonialista do casamento, com o meu nome completo como remitente. Quero que a família de Fábio saiba que o pagamento veio de José, o pai da noiva.
Instruí, a voz baixa, mas potente. Em seguida, ligue para Fábio. Não como meu advogado, mas como representante da Luz Mineira Participações. E qual é a mensagem, José? Diga a ele que você está ligando para comunicar a interrupção imediata das negociações de venda dos lotes adjacentes ao seu condomínio em Nova Lima. Diga que a Luz Mineira decidiu que a propriedade é estratégica e não está mais à venda. Quero que o relógio comece a correr no canteiro de obras dele. Ele vai surtar, previu Ricardo. Eu sei, e eu quero que ele surte, eu disse, terminando o café com um gole seco. Mas ele não vai conseguir me encontrar. Ele vai estar desesperado e cercado, sem saber quem o está atacando. Vou dar a ele 24 horas de pânico. Amanhã, ao meio-dia, eu irei visitá-lo em seu escritório suntuoso. E desta vez, Ricardo, eu não irei de Uno, nem de flanela. Prepare o carro e o motorista. E o terno de seda azul que está no cofre climatizado. É hora de José, o mendigo, se apresentar como José, o bilionário. Eu desliguei, sentindo a mudança de pele. O anonimato estava prestes a ser queimado em uma fogueira de vaidade. Eu não iria apenas resgatar minha filha. Eu iria executar Fábio. E Márcio Guimarães, onde quer que estivesse, sentiria o peso de um erro de cálculo monumental. Ele havia subestimado o que um pai faria para proteger sua família. Eu mal podia esperar para ver o rosto de Fábio quando ele ligasse os pontos entre o pagamento do buffet e o súbito congelamento de seu projeto vital. O jogo social havia acabado. A execução estava marcada para o dia seguinte. Eu desliguei, sentindo a mudança de pele. O anonimato estava prestes a ser queimado em uma fogueira de vaidade. Eu não iria apenas resgatar minha filha. Eu iria executar Fábio. E Márcio Guimarães, onde quer que estivesse, sentiria o peso de um erro de cálculo monumental. Ele havia subestimado o que um pai faria para proteger sua família. Eu mal podia esperar para ver o rosto de Fábio, quando ele ligasse os pontos entre o pagamento do buffet e o súbito congelamento de seu projeto vital. O jogo social havia acabado. A execução estava marcada para o dia seguinte. A madrugada era meu horário de maior clareza. Enquanto o sol lutava para subir sobre as colinas de Belo Horizonte, eu estava de volta ao telefone com o Dr. Ricardo, traçando os movimentos finais antes da revelação do meio-dia. A execução não poderia ser meramente financeira. Tinha que ser psicológica. Fábio precisava chegar à reunião sem esperança, completamente desmoralizado. Ricardo, preciso de um último movimento no mercado antes do meio-dia. Algo rápido, que gere pânico imediato. Eu instruí, a voz baixa para não acordar Fátima. Ricardo, que também não dormia, já estava com os dados prontos. Ele compreendia a lógica da humilhação sutil. O condomínio de Nova Lima tem uma dependência final, José. Não são apenas os acessos que a Luz Mineira já controlou. Fábio precisa de um pequeno terreno no flanco leste. É uma área de proteção ambiental exigida pela prefeitura como compensação. Sem ela, a licença de construção expira em 48 horas. A lei mineira era rigorosa. E Fábio, em sua pressa e arrogância, havia postergado a compra desse ativo menos glamouroso. Ele está em negociação? Perguntei. Sim. O dono é um pequeno agricultor. Fábio estava tentando comprar a terra por um preço de banana, em torno de R$ 1.500.000. Ele deve ter se convencido de que o agricultor não teria alternativa se não aceitar. R$ 1.500.000. Para mim, era troco. Para Fábio, era um obstáculo crucial que ele tentava superar com ganância. Excelente, eu disse, sentindo o aço frio do cálculo. Quero que você entre na negociação. Não para comprar, mas para leiloar. Use uma fachada diferente, uma empresa imobiliária recém-criada, que pareça genuinamente interessada em construir um parque eólico de pequeno porte na região. Chame-a de Ventos do Paraupeba. O objetivo? Perguntou Ricardo. Destruir o preço. Quero que o Fábio acredite que um comprador muito maior, completamente desinteressado em construção civil, acaba de entrar no seu caminho. Quero que ele sinta o cheiro do desespero e gaste até o último centavo de liquidez que ele ainda possua. O preço final tem que ser ridículo.
A operação começou silenciosamente às 6 horas da manhã. Ricardo mobilizou um corretor de confiança que sabia jogar o jogo do leilão sem se expor. A estratégia era simples. Toda vez que Fábio fizesse uma oferta, a Ventos do Paraupeba a cobriria com um aumento agressivo. Não era para ganhar o terreno, era para sangrar o adversário. Às 8 horas da manhã, Ricardo me ligou com as primeiras atualizações. José, a tática está funcionando perfeitamente. Fábio entrou na disputa. Ele elevou a oferta para 3 milhões de reais, acreditando que o concorrente era apenas um investidor pequeno. Nosso corretor cobriu com 4 milhões e 500 mil reais, alegando urgência regulatória. Eu sorri, tomando um café na minha caneca de ágata. O cheiro da vingança era mais forte do que o do feijão tropeiro. Continue, Ricardo. Se ele for a 5 milhões, vá a 7 milhões e 500 mil reais. Quero que ele pague pelo menos o triplo do valor original, 300% de inflação. Eu quero que ele sofra no cheque. A negociação se arrastou por mais de 1 hora. Fábio, impulsionado pela arrogância e pelo medo de perder o ativo que segurava todo o seu projeto de Nova Lima, mordeu a isca com voracidade. Ele ligou diretamente para o agricultor, gritando e oferecendo garantias pessoais. Ele estava gastando capital que mal possuía. Às 9h45, o resultado era um massacre. Ele fechou o negócio, José, pagou inacreditáveis 6 milhões de reais pela terra, relatou Ricardo, com um toque de admiração. O custo original de 1 milhão e 500 mil reais se transformou em 6 milhões de reais em apenas 3 horas. E o mais importante, ele precisou reestruturar o que restava de seu empréstimo pessoal e comprometer os ativos que ele estava tentando esconder de mim. Fábio havia inflacionado o preço em 4 vezes, não em 3, demonstrando uma desorganização financeira e emocional que beirava a insanidade. Ele havia garantido o terreno, mas ao custo de drenar quase toda a sua reserva de caixa. Ele sabe que perdeu essa guerra de preços, mas ele ainda não sabe quem é o general. Eu concluí. Exatamente. Ele está furioso, mas cego. Ele só sabe que surgiu um player irritante no mercado de BH. Um fantasma que atua com capital ilimitado e que só queria jogar o preço para cima, disse Ricardo. A humilhação social no almoço de ontem, somada ao súbito congelamento dos acessos pela Luz Mineira, e agora a perda de 6 milhões de reais no último ativo que ele precisava desesperadamente, o deixariam no limite da exaustão nervosa. Muito bem, Ricardo. O cenário está pronto, eu declarei. Eu me levantei da mesa de carvalho deixando a caneca de café forte de lado. Fui até o quarto onde Fátima ainda dormia. Ela parecia cansada, mas calma. Eu beijei sua testa. Eu vou sair agora, sussurrei. Ela abriu os olhos, imediatamente alertas. Com o Uno? Eu sorri. Não, meu amor. O Uno fica na garagem hoje. Eu vou de terno. Fátima se sentou na cama, o olhar fixo em mim. Ela viu o homem que ela conheceu 40 anos atrás, o empreendedor implacável que ela ajudou a construir um império. Traga a honra de volta, José. Ela pediu com uma simples firmeza que valia mais do que todos os meus ativos. Pode deixar, Fátima, e garanto que o noivado de Adriana terá um final feliz, de um jeito ou de outro. A hora estava chegando. Eu havia dado a Fábio uma noite de falso alívio com a quitação da dívida e uma manhã de pânico absoluto com a guerra de preços. Ele estaria sozinho, desesperado, sentado em seu escritório suntuoso no coração de Belo Horizonte, se perguntando quem era o inimigo invisível que o estava estrangulando. Eu fui até o cofre climatizado no meu escritório da Pampulha. O cheiro de couro novo era forte quando abri o zíper da capa protetora. O terno de seda azul marinho, sob medida em Milão, estava pendurado, impecável. Sua textura era macia e fria ao toque. Calcei os sapatos ingleses de couro preto, lustrados à perfeição. Coloquei o relógio de pulso que era mais discreto, mas que ainda valia o preço de um apartamento, em meu pulso. Olhei para o espelho. O homem que me encarava não era mais o mendigo de camisa de flanela. A barba de 3 dias, cuidadosamente aparada, não escondia a determinação em meus olhos. Eu era José, o bilionário anônimo, e eu estava prestes a sair das sombras. O motorista,
Um homem de 40 anos em quem eu confiava cegamente, abriu a porta do Mercedes-Benz blindado que ficava guardado a quilômetros de distância, em um estacionamento subterrâneo. Eu entrei no assento traseiro, sentindo a mudança de poder. Para o bairro Funcionários, instruí. Escritório do Grupo Incorporador Fábio. Enquanto o carro deslizava pelas ruas de Belo Horizonte, eu peguei o celular e disquei o número de Dr. Ricardo. Ricardo, preciso de uma última confirmação. A fatura do buffet do casamento de ontem, os R$200 mil. Ela foi entregue a Fábio esta manhã? Sim, José. Com um aviso de que o pagamento foi realizado por José, o pai da noiva. Perfeito. O cheque de R$6 milhões para o terreno de Nova Lima também foi compensado? Sim. Em nome de Fábio S. Incorporações, esta manhã. Eu sorri. Um sorriso duro. Ele havia usado o dinheiro que eu o forcei a gastar. E ainda tinha a prova em mãos de que eu, o mendigo, havia pago sua festa. O Mercedes parou em frente ao edifício espelhado de 20 andares que abrigava a sede do Grupo Incorporador. Respirei fundo. Vamos começar a reunião, Ricardo. Eu disse, desligando a ligação. Estou entrando. Eu caminhei pelo saguão, meu terno de seda azul marinho capturando o brilho do mármore. O recepcionista, acostumado a ver executivos de alto nível, levantou-se imediatamente. Eu não precisei dizer meu nome. A autoridade silenciosa com que eu me movia bastou. Gostaria de falar com Fábio, eu disse. Ele está me esperando. O recepcionista discou o andar superior. A voz de Fábio do outro lado da linha parecia tensa e impaciente, ainda reverberando o estresse da manhã. Não tenho tempo para mais reuniões agora. Quem é que está aí? Ele exigiu. É José, eu respondi, pegando o interfone da mesa do recepcionista. Diga a ele que José, o pai da noiva, está aqui, e que a conta do casamento foi paga. Houve um silêncio total. A recepcionista olhou para mim confusa. A voz de Fábio voltou gaguejando. J. José, o logístico, o que você quer? Não tenho tempo para a sua modéstia, hoje. Diga a ele que eu tenho a solução para todos os problemas dele. Os acessos em Nova Lima, o buraco de 6 milhões e a dívida com a Aetel, eu disse ao recepcionista, ignorando o interfone. Em seguida, peguei o interfone novamente. E Fábio, diga ao seu secretário para preparar um café. Um expresso forte, por favor. É hora de falar de dinheiro de verdade. A porta do elevador se abriu com um clique. A ascensão estava prestes a começar. O mendigo estava de volta, mas desta vez ele vinha para cobrar. E o primeiro item da lista era o respeito pela minha filha. O elevador subiu 17 andares em um silêncio veloz, uma cápsula de aço e vidro que me levava do anonimato da calçada ao palco da minha vingança. Não era apenas uma ascensão física, era a queima de pontes para José, o homem simples. A seda fria do terno era uma segunda pele, e o peso do relógio no meu pulso parecia a contagem regressiva para o fim de uma era. Ao chegar ao andar executivo, fui recebido por uma secretária elegantemente vestida, mas visivelmente tensa. O luxo do hall de Fábio era ensurdecedor. Mármore polido, obras de arte abstratas e uma vista panorâmica de Belo Horizonte, que eu, ironicamente, possuía em uma proporção muito maior em minhas propriedades rurais. Doutor José, ele está aguardando, ela disse, usando o doutor por instinto de classe. Apesar da minha falta de formalidade na ligação, Fábio estava me esperando na porta de seu escritório. Ele não estava sentado atrás de sua mesa de mogno maciço. Ele estava de pé, agitado, com o colarinho levemente torto. A raiva da manhã, causada pelo leilão do terreno e o congelamento dos acessos em Nova Lima, havia se misturado com o alívio da quitação da dívida e a confusão de me ver ali. Ele não me reconheceu imediatamente. O terno, o corte de cabelo recente, a postura rígida e o brilho nos sapatos o transformaram em outro homem, alguém que Fábio respeitaria. O senhor é o representante da Luz Mineira? Fábio perguntou, a voz alta, tentando soar autoritária. Ele pareceu diminuir ao me encarar de cima a baixo. Eu mantive o silêncio por um momento, apenas para saborear sua hesitação. Não, Fábio, eu respondi, com a voz grave e sem vestígio de rusticidade. Sou José, o pai da noiva. O choque o atingiu com a força de um soco.
Seus olhos se arregalaram. A confusão se transformou em fúria. O que significa isso, José? Quem te deixou subir? O que o pai de Adriana, o logístico de fretes velhos, faz no meu escritório vestido assim? Isto não é engraçado. Eu paguei 6 milhões de reais esta manhã. Meu projeto está atrasado e você está bancando o figurão? Eu entrei sem ser convidado e fui direto para a janela, olhando para a cidade. Fábio me seguiu como um cão de guarda territorial. Eu sei que seu projeto está atrasado, Fábio, eu disse, ainda de costas para ele. Sei também que você teve que drenar seu caixa e contrair um novo empréstimo pessoal para pagar 6 milhões de reais pelo último lote que precisava. Foi uma manhã cara para você. Você estava envolvido no leilão daquele terreno? Ele sibilou. Eu me virei, o rosto impassível. Não, eu estava apenas observando os movimentos de mercado em Belo Horizonte. É um hobby caro. E sim, Fábio, eu sou o logístico. Eu sou aquele que move as 45 mil toneladas. Eu sou o dono dos galpões, dos transportes e da maior parte do minério que sai de Minas Gerais. O meu Uno cinza é o meu disfarce. Minha fortuna, Fábio, é medida em algo que você nunca ousaria sequer imaginar. Eu o havia atingido com o peso da verdade. Fábio cambaleou, as mãos subindo para a cabeça. Ele estava processando que o homem que ele chamara de mendigo, de parente pobre, era um titã da indústria mineira, seu superior incontestável. Não pode ser. Você mora naquela casa na Pampulha. Você veste flanela. Ele gaguejou. Eu valorizo a privacidade mais do que você valoriza a decência, rebati. O anonimato foi destruído por sua arrogância. Você humilhou minha filha, exigiu 200 mil reais de um mendigo para pagar seu casamento e eu paguei, Fábio. O cheque foi compensado nesta manhã. Você usou meu dinheiro para tentar comprar aceitação. Ele estava à beira do colapso nervoso, mas a verdade final ainda precisava ser entregue. Mas essa não é a razão pela qual eu estou aqui. Eu vim para resolver a sua crise, Fábio. Afinal, eu sou seu credor. Ele franziu a testa. Credor? A Ethel Capital foi paga. Eu verifiquei. Correto. Mas a Ethel não foi paga por Deus, Fábio. Foi paga por uma de minhas holdings no Panamá. Você deve 60 milhões de reais a mim e não a eles. Eu sou dono da sua dívida. Fábio caiu pesadamente na cadeira mais próxima, o rosto cinza. Ele estava encurralado. As peças do quebra-cabeça caíam para ele. O congelamento dos acessos, luz mineira, o leilão do terreno, o capital ilimitado e a quitação da dívida. Tudo vinha de um único ponto de controle. José, o bilionário de flanela. Antes que ele pudesse articular um protesto, meu celular Nokia, o antigo, vibrou discretamente em meu bolso. Era a confirmação de Dr. Ricardo, o e-download do relatório que eu havia solicitado. A prova que encerraria o jogo. Eu peguei o telefone e li a mensagem. A última peça do meu xadrez tático. O conteúdo não era sobre Fábio, mas sobre Márcio Guimarães e a ligação entre eles. Olhei para Fábio, que respirava com dificuldade. Você é um peão estúpido, Fábio. Você se deixou ser manipulado por um tubarão maior, eu disse. O Márcio Guimarães usou você e sua crise de liquidez para tentar roubar um ativo logístico vital meu, o B15 em Contagem. Ele sabia que você, desesperado, o venderia para offshore dele sem questionar. Fábio arregalou os olhos. Márcio, ele me ajudou a conseguir o empréstimo da Aitel. Não, Fábio. Ele te vendeu para a Aitel, para criar o buraco que ele usaria para te pressionar. Mas ele te usou para algo muito mais sujo. Eu me inclinei sobre a mesa de mogno, a voz baixando para um tom perigoso. Fábio, eu não ligo para sua arrogância, nem para sua falência moral, mas eu ligo para o futuro de minha filha, e o futuro dela não será construído sobre um crime. Fábio ficou imóvel, confuso. Crime? Eu li a última linha do relatório de Dr. Ricardo. A linha de crédito inicial que o grupo incorporador usou para lançar o condomínio de Nova Lima não veio de um banco limpo. Ela veio de um fundo de pensão municipal de Belo Horizonte. E os fundos estão sendo desviados em pagamentos de consultoria superfaturados para empresas de fachada de Márcio Guimarães.
Fábio empalideceu. Mentira! É um empréstimo legítimo. Não é, Fábio. Terreno que você acabou de pagar 6 milhões de reais para adquirir, o último que precisava para a compensação ambiental, o Dr. Ricardo descobriu, através dos registros públicos que você tentou disfarçar, que você estava tentando comprar a terra usando o dinheiro que deveria ter sido destinado à construção de uma creche municipal em Venda Nova. O desvio é de quase 900 mil reais. Eu o acusei, apontando o dedo. Você não está apenas falido, Fábio. Você está roubando dinheiro de crianças de Belo Horizonte para financiar seu luxo e para tapar o buraco criado pelo seu comparsa, Márcio Guimarães, que te usou como bode expiatório. O silêncio no escritório era absoluto. Fábio tentou se levantar, mas não conseguiu. Se você casar minha filha com seu filho, Adriana herdará o seu nome e, eventualmente, sua culpa e a de Márcio, eu declarei. E isso eu não permitirei. Peguei o copo d'água na mesa de Fábio e o joguei na lixeira. Aqui está o meu ultimato. Eu controlo sua dívida de 60 milhões. Eu controlo os acessos de Nova Lima. E agora, eu controlo a prova de desvio de verbas públicas. Você está em minhas mãos. O que você quer? Ele conseguiu sussurrar. Eu quero 3 coisas. Primeiro, o noivado de Adriana e Rodrigo será desfeito imediatamente por sua iniciativa e com a alegação de problemas financeiros. Você deve humilhar a si mesmo publicamente para honrar a dignidade da minha filha. Segundo, você me dará todos os documentos que provem a participação de Márcio Guimarães nesta fraude. E terceiro, você me venderá o grupo incorporador por R$1, assumindo todo o passivo, claro. Eu olhei para o relógio. O tempo de Fábio havia acabado. Você tem 30 minutos para decidir. Se o tempo esgotar, eu entrego a evidência do desvio ao Ministério Público de Minas Gerais. Sua falência será apenas o prelúdio para a sua prisão. Eu me afastei da mesa e fui até a porta. E Fábio? Eu adicionei abrindo a porta. Avise Rodrigo, ele pode ter um anel de casamento caro, mas agora ele é o filho de um criminoso. E o mendigo da Pampulha vai limpar a bagunça. Deixei-o sozinho, em choque total, enquanto eu descia no elevador, pensando em Márcio Guimarães. O peão estava derrubado. Agora era hora de caçar o rei. Dr. Ricardo estava me esperando lá embaixo. E a próxima parada seria a localização dos ativos de Márcio. A revelação foi um sucesso, mas a verdadeira guerra começaria agora, na sombra, contra o homem que ousou tentar me roubar. O elevador me depositou no saguão, devolvendo-me a luz do dia de Belo Horizonte. Eu caminhei para a saída com a sensação de ter terminado um trabalho sujo, mas necessário. A seda fria do terno contrastava com o calor da raiva que ainda persistia em mim. Não senti satisfação pela destruição de Fábio. Senti o peso da escolha. Assim que o Mercedes-Benz blindado se afastou do escritório espelhado, meu celular Nokia vibrou. Dr. Ricardo estava ligando. José. Fábio ligou. Ele está em colapso total, chorando e gritando no telefone. Ele concorda com todas as suas condições, informou Ricardo, a voz carregada de espanto pela rapidez e eficácia da execução. A papelada está sendo preparada para a transferência do grupo incorporador por R$1. Ele vai convocar uma coletiva de imprensa forçada para anunciar a separação imediata de Rodrigo e Adriana, alegando instabilidade financeira. Eu fechei os olhos. E os documentos de Márcio Guimarães? Ele os enviou por um portador de confiança há 10 minutos. São caixas de arquivos, recibos, transferências, e-mails criptografados. É muito mais profundo do que imaginamos. Márcio usou o desvio de verbas de pelo menos 3 fundos municipais de Belo Horizonte, não apenas o da creche de Venda Nova, para financiar a compra de ativos estratégicos por meio de offshores. A ficha caiu, pesada. Márcio Guimarães não era um tubarão menor. Ele era uma rede de corrupção que usava peões arrogantes como Fábio para lavar dinheiro e adquirir o controle silencioso de ativos valiosos. Ele tentou me roubar o B15 para complementar a sua logística paralela. Márcio sabia que eu derrubaria Fábio. Ele apenas não sabia quando. Eu concluí sentindo um frio na espinha. Ele pensou que teria tempo para fechar o negócio do B15 antes da implosão.
Exatamente, José. Ele calculou mal a sua reação paterna. Ele viu o seu Fiat Uno e a sua flanela e presumiu que você seria lento. E o que Fábio fará agora? Ele estará fora do jogo. Totalmente. Ele se anulará publicamente. Ninguém o respeitará. Ele perdeu o nome, perdeu o negócio e está pendurado por um fio com o Ministério Público, que só não será acionado se ele cooperar 100% contra Márcio. Vá à frente com a transferência da empresa e comece a rastrear os ativos de Márcio. Quero todos os buracos logísticos e financeiros dele expostos. Mas sem barulho. Ordenei. A prioridade agora é acalmá-los em casa. Quando cheguei em casa, Fátima estava sentada na varanda, me esperando. Meu motorista estacionou o Mercedes, e quando eu saí, ela viu o terno, o motorista e o homem que eu havia me tornado temporariamente. A Guerra Fria acabou? Ela perguntou a voz suave. Acabou. Eu confirmei, me aproximando. E Fábio? Ele não vai mais nos incomodar, ele desfez o noivado. E perdeu o que mais valorizava, seu império e sua honra. Eu tirei o paletó de seda e o joguei sobre a cadeira. A sensação de alívio por me livrar daquele uniforme de poder era palpável. Eu entrei na casa e encontrei Adriana na sala de estar, sentada com a cabeça baixa. Ela não parecia surpresa. Parecia esgotada. Adriana, eu resolvi a situação. O noivado acabou. Eu disse, me ajoelhando na frente dela. Ela levantou os olhos, marejados, mas secos de tanto chorar. Eu ouvi o rádio, pai. Fábio disse que a incorporadora está em uma crise inesperada e que a família dele precisa de um reajuste de prioridades. Ele disse que não seria justo me casar agora. Eu sabia que Fábio havia seguido minhas instruções. Humilhação pública, disfarçada de reajuste. Meu amor, Fábio estava à beira da falência e estava envolvido em coisas sujas. Coisas que tocavam o dinheiro de pessoas pobres de Belo Horizonte. Você não estava se casando com um herdeiro. Estava se casando com um passivo e um criminoso em potencial. Você não merecia o nome dele. Ela me abraçou forte. Não houve alegria no abraço, apenas a tristeza profunda de uma porta que se fechava. Eu o amava, pai. Ou amava a ideia dele. Ela sussurrou contra meu ombro. Mas a maneira como eles te trataram, eu sabia que não daria certo. Eles nunca aceitariam você, ou a nossa vida. Eles não sabiam quem eu era, meu amor. E quando souberam, já era tarde demais. Naquela noite, o jantar foi melancólico. Fátima tentou manter a leveza, mas a ruptura era sentida. Para Adriana, era o fim de um sonho. Para mim, era o início de um novo pesadelo. A caça a Márcio Guimarães. Eu me retirei para o escritório para analisar os documentos de Fábio. Márcio era metódico. Os arquivos detalhavam como ele usava a pressão da dívida para obrigar Fábio a desviar fundos municipais para comprar terrenos estratégicos, incluindo o B15. Fábio não era o mentor do roubo. Era o gerente da logística suja de Márcio. Um documento me chamou a atenção. Um contrato de consultoria superfaturado, de R$500 mil, pago por Fábio para uma empresa chamada M&G Holdings. O objetivo da consultoria era otimização logística para transporte de minério na BR-356. Márcio estava se preparando para atacar o meu negócio principal, usando a informação que obtinha de Fábio. Ele não apenas queria o B15, ele queria desestabilizar a minha cadeia de suprimentos inteira, sabendo que o meu conglomerado anônimo era a espinha dorsal do minério em Minas Gerais. Ele não queria apenas o terreno, ele queria o meu pescoço, murmurei. Liguei para Dr. Ricardo. Márcio acabou de assinar sua sentença de morte financeira. O que ele está fazendo agora? Ele está comemorando, José. Ele deve ter lido sobre a implosão do Fábio e pensa que se safou. Ele pensa que o buraco da Aetel foi tapado e que o B15 está disponível novamente sem o obstáculo de Fábio, explicou Ricardo. Ele está errado. Mantenha o B15 sob controle da holding que o reverteu. E prepare-se para o movimento final. Márcio Guimarães vai descobrir o preço da vaidade. Eu vou atacar o ativo que ele mais valoriza em Belo Horizonte, o anonimato de seus crimes. Eu tinha em mãos provas de fraude milionária contra o município, e eu tinha o capital e a logística para estrangular Márcio. Ricardo, chame uma reunião em meu escritório no Lagoinha amanhã cedo. Não o escritório climatizado,
O galpão abandonado. Eu quero a equipe de investigação e de contabilidade. É hora de Márcio Guimarães descobrir que o mendigo que ele tentou roubar é o homem que construiu todas as estradas por onde ele passa em Belo Horizonte. É hora de ir às manchetes, mas de um jeito que ele nunca esperaria. Eu desliguei, sentindo a adrenalina fria da antecipação. Meu anonimato já estava comprometido, mas se eu ia sair das sombras, eu o faria de forma épica. Não seria apenas a ruína de Márcio, seria o ato de justiça que Adriana precisava para curar a ferida da humilhação. A única coisa que faltava era o palco, e eu sabia exatamente onde eu daria o golpe final em Márcio Guimarães, e por tabela em Fábio. Seria no mesmo local onde Fábio havia me chamado de mendigo pela última vez. O casamento que não ocorreria. Era hora de reescrever o final da festa de noivado. Eu olhei para o terno de seda azul que estava jogado na cadeira. Era a última vez que ele seria usado. A partir de amanhã voltaria à minha flanela. Mas agora, com um propósito. Ser o bilionário anônimo que era uma lenda. Não um mendigo. O ataque ao verdadeiro vilão estava prestes a ser lançado. E Márcio Guimarães não faria ideia de quem estava vindo. A luz fraca da manhã filtrava pelas janelas sujas do meu escritório improvisado no Lagoinha. Eu estava novamente de flanela, com a barba por fazer, sentado em uma cadeira que rangia. Mas a minha mesa estava coberta com pilhas de documentos de alto calibre. Os arquivos de Márcio Guimarães, obtidos das caixas que Fábio havia enviado. Dr. Ricardo estava comigo, organizando a papelada para a transferência formal do grupo incorporador para a minha holding fantasma. O processo era swift, mas macabro. Fábio tinha cedido sob a pressão do medo da prisão e da exposição pública. O grupo incorporador agora pertence a você, José, por R$ 1 simbólico, Ricardo declarou, empurrando um dossiê para mim. Todos os passivos são seus, e todos os ativos que ele não conseguiu vender a tempo também. E o mais importante, a dívida de 60 milhões de reais é agora uma dívida interna. Você a deve a si mesmo. Eu olhei para os ativos listados, um portfólio de imóveis em BH, alguns lotes valorizados e o elefante branco em Nova Lima, que estava parado, sem acesso e sem licença. Márcio Guimarães é metódico, eu disse, empurrando a pilha de documentos dele para o centro da mesa. Ele criou a crise de Fábio e tentou me roubar o B15. Tudo em silêncio. Ele deve estar se sentindo invencível agora, achando que a implosão de Fábio foi apenas um acidente. Ele não sabe que Fábio se tornou o meu informante. Ricardo assentiu. Exato. Mas José, Márcio não pode ser o alvo principal ainda. Você precisa resolver a situação de Fábio de forma definitiva. Ele ainda está em um estado de choque, mas se ele sair da linha, ele pode nos expor ou tentar retomar o controle. Ele não vai tentar, eu garanti. O medo da prisão é mais forte do que a vaidade. Mas você tem razão. A morte tem que ser oficial e rápida. Apesar de eu ter adquirido o grupo incorporador, a falência pública de Fábio ainda não havia sido declarada. Ele havia alegado apenas reajuste de prioridades para anular o noivado, o que era um eufemismo que a sociedade de Belo Horizonte logo desvendaria, mas que lhe dava uma porta de saída honrosa. Eu não queria honra para Fábio, queria a falência completa. Eu peguei o contrato da dívida de 60 milhões de reais, que Fábio havia contraído junto à Ethel Capital e que eu havia comprado. Ricardo, acione a cláusula de inadimplência. Eu instruí. Se o novo credor não quiser refinanciar a dívida, ele pode exigir o pagamento integral em 48 horas, sob pena de confisco dos ativos. Ricardo ficou pálido. Mas, José, o pagamento da dívida de 60 milhões é devido a você mesmo. Você está chamando a sua própria dívida. Isso é uma manobra agressiva. É a minha maneira de dizer adeus a Fábio. Eu respondi com a voz dura. Eu sei que ele não tem a liquidez necessária para pagar o principal, especialmente depois de ter desperdiçado 6 milhões de reais naquele terreno, inflacionando o preço para me impressionar. A falta de acesso em Nova Lima, que a Luz Mineira controlou, garante que ele não conseguirá vender o projeto para tapar o buraco. Ele não tem para onde correr. O plano era simples e brutal. Eu o estrangularia com a sua própria dívida.
Ligue para o escritório de Fábio, Ricardo. Use o telefone da holding que o comprou. Não se apresente como advogado. Apresente-se como o novo credor majoritário, exigindo o pagamento imediato dos 60 milhões de reais. E então, diga a ele o nome do proprietário dessa holding. Ricardo, meu leal executor, respirou fundo. Ele sabia que o golpe seria devastador. Pouco mais de meia hora depois, Ricardo me retornou, a voz baixa. José, ele mal conseguia falar. Ele exigiu saber quem estava fazendo isso. Eu o informei que o proprietário da dívida, e portanto seu novo dono, era José, o pai de Adriana. Qual foi a reação dele? Silêncio, seguido por um som que parecia ser um soluço seco. Eu o informei que os documentos para o confisco dos ativos seriam enviados em 1 hora. Ele perdeu o chão, José. Ele entendeu que no momento em que ele me chamou de mendigo, ele estava pedindo demissão de sua própria vida. Em poucas horas, o grupo incorporador Fábio entrou em colapso. A notícia vazou rapidamente no mercado imobiliário de Belo Horizonte. Não foi um acidente. Foi uma explosão controlada. A notícia de que um financiamento de 60 milhões de reais havia sido chamado de forma inesperada varreu a cidade. A ostentação de Fábio se desfez em fumaça. Seu império, construído sobre a arrogância e a alavancagem excessiva, desapareceu. Investidores, fornecedores e credores menores entraram em pânico. Enquanto a queda de Fábio era manchete nos portais de economia de Minas Gerais, eu estava de volta à Pampulha, tentando proteger Adriana do furacão social. Rodrigo, o ex-noivo, era a próxima vítima imediata. Ele não estava mais se casando com a filha de um logístico obscuro. Ele era o filho de um empresário em falência humilhante, cuja insolvência foi tão rápida que parecia obra do destino. Adriana, que havia passado o dia em casa, tentando digerir o fim de seu relacionamento, recebeu uma enxurrada de mensagens de amigos. O tom havia mudado. As pessoas que antes olhavam para mim com pena, agora olhavam para ela com um misto de espanto e pena pela situação de Rodrigo. Fábio estava roubando dinheiro de creches, pai? Adriana perguntou mais tarde, o rosto pálido. Eu havia contado a ela, em termos vagos, sobre a fraude e a manipulação de Márcio Guimarães. Ele estava envolvido em um esquema de desvio de verbas. Sim, meu amor. Eu não poderia permitir que o seu futuro fosse ligado a isso. A falência dele é a única maneira de cortar esse laço podre. A justiça havia sido feita, mas o preço emocional era alto. A falência de Fábio era a minha prova de amor e de vingança. O resultado final veio através de Fátima. Ela estava lendo as notícias online, sentada na cozinha. José, ela me chamou, a voz grave. Patrícia, a mãe de Rodrigo, está tentando vender todas as suas joias. A casa deles no Mangabeiras foi listada discretamente. E o salão de festas do noivado? Bem, o contrato foi cancelado pela cerimonialista. Eu me aproximei. O salão no Funcionários era caríssimo. Fábio havia fechado o contrato com a promessa de que o pagamento viria do capital que ele esperava levantar do seu projeto de Nova Lima. O que aconteceu com o salão? Perguntei. A cerimonialista exigiu o pagamento integral adiantado para Patrícia, alegando instabilidade de crédito. Patrícia não tinha o dinheiro, e a cerimonialista cancelou o contrato. Eles perderam o depósito. É a humilhação final. O casamento que eles tanto alardearam como o evento do ano, que nem sequer ocorreria mais, ameaça se tornar uma mancha na reputação de Rodrigo, Patrícia e do restante da família Guimarães, que agora se associa a eles. Eu sorri, mas era um sorriso triste. A decadência de Fábio era o meu troféu, a justiça da flanela contra a seda. Mas havia mais. A queda de Fábio era apenas o som do alarme que Márcio Guimarães precisava ouvir. E agora que o peão estava fora do tabuleiro, o rei, Márcio, estaria em alerta máximo. Eu tinha as provas de Márcio. Eu tinha a liquidez para derrubá-lo. E eu tinha a sede de justiça para Adriana. Naquela noite, eu decidi a minha próxima e última jogada. Peguei o terno de seda azul marinho, que estava jogado na cadeira da sala. Ele havia cumprido seu propósito de ser a armadura do credor. Ricardo, eu liguei de volta ao meu Nokia. Prepare a documentação para o Ministério Público de Minas Gerais. Vamos apresentar a denúncia contra Márcio Guimarães amanhã.
Mas antes disso, preciso de um palco. Onde será, José? Ligue para a cerimonialista de Patrícia e Rodrigo. Quero alugar o salão do noivado que eles acabaram de perder. O mesmo salão onde Fábio me chamou de mendigo. Eu quero o salão para uma coletiva de imprensa de emergência sobre o futuro da logística mineira. Eu vou anunciar o novo nome e a nova gestão do grupo incorporador Fábio. E Márcio Guimarães será meu convidado de honra. Ele pensará que vou comprar a falência para ele e que ele venceu. Ricardo riu, um som raro e genuíno. Você é implacável, José. Não, eu sou um pai, Ricardo. E o mendigo que eles desprezaram vai dar a Patrícia e Rodrigo o show que eles tanto desejavam. Mas desta vez será sobre a minha vitória. É hora de Márcio Guimarães descobrir que o fantasma de flanela tinha um nome: José. A execução final estava marcada para a manhã seguinte, no palco de sua própria vergonha. A justiça seria servida publicamente, no auge da arrogância de Belo Horizonte. A queda de Fábio foi rápida, tão rápida que deixou a cidade em estado de choque. A notícia de que o grupo incorporador havia sido forçado à inadimplência varreu os círculos de Belo Horizonte com a velocidade de um incêndio. O mesmo luxo que ele ostentava se tornou o palco de sua vergonha. Eu havia retornado à minha rotina e à minha flanela. O terno de seda azul marinho estava de volta ao cofre climatizado. A batalha contra Fábio não era mais financeira, era moral. E para isso, eu precisava do meu disfarce. No entanto, eu sabia que a mente de Fábio estava em parafuso. Ele precisava de um rosto para a sua destruição. Ele precisava ver o homem que ele havia pisado. Ricardo me ligou na tarde seguinte. Fábio está em um estado deplorável. Ele está nas mãos da equipe de liquidação, mas está desesperado para te encontrar, José. Ele passou a manhã tentando rastrear o rastro da holding panamenha que comprou a dívida. Ele conseguiu o número do meu celular e eu o encontrei no bairro Funcionários. Ele nem sequer reconheceu a rua em que estava. Estava completamente perdido. E o que ele disse? Perguntei sentado no meu Uno, observando o movimento do mercado central, fingindo interesse em comprar pimenta malagueta. Ele não disse, ele implorou. Queria saber por quê e se havia alguma chance. Eu o informei que o credor é implacável e que não há mais negociação. Mas ele exigiu saber quem era. Eu o levei ao limite, José. Senti um arrepio de satisfação. A execução final estava se desenrolando como planejado. E a revelação, Ricardo? Eu disse a ele friamente. Fábio, você implora por piedade do homem que você chamou de mendigo. O dono da sua dívida, da sua falência, é José, o pai da noiva. O silêncio na linha de Ricardo era a prova do impacto. Ele não acreditou. Pensou que era uma piada de mau gosto, uma piada cruel de um dos meus advogados. Eu tive que reforçar a informação, detalhando a compra dos terrenos em Nova Lima, o preço que ele pagou e a interrupção dos acessos. Ele percebeu que a coincidência era matematicamente impossível. Ele desabou na frente do meu carro, José. Ele está vindo te procurar. Eu desliguei. Eu precisava que ele me visse em meu ambiente natural. Eu voltei para casa na Pampulha. Estacionei meu Uno na rua e me sentei na varanda, esperando. Não demorou muito. Cerca de 1 hora depois, um carro de luxo alugado parou a poucos metros da minha modesta casa. Fábio saiu. Ele não estava mais com o terno de seda impecável. Estava amassado, com olheiras profundas. O homem que desfilava a arrogância agora andava curvado sob o peso da humilhação. Ele mal olhou para o portão de ferro enferrujado. Estava focado em mim. Eu estava em minha cadeira de balanço, lendo um livro sobre gado Nelore, vestindo uma calça de brim e a flanela. Eu era, de fato, o mendigo que ele desprezara. Ele caminhou em minha direção. Fátima, sentada na sala, nos observava através da janela, as mãos entrelaçadas. Ela era minha testemunha silenciosa. Fábio parou a 5 passos de mim. A arrogância havia evaporado, substituída por um terror gélido. José, ele sussurrou, a voz rouca. Não é possível. É uma pegadinha. Você não pode ser o José da logística de minério. Fechei meu livro marcando a página com o polegar e olhei para ele com calma.
Eu sou o José da Logística, Fábio. Sou o dono da frota de 18 caminhões que você ouviu no telefone. O que move as 45 mil toneladas. Eu sou o dono do dinheiro que você implorou que pagasse a sua festa. E sou o homem a quem você deve 60 milhões de reais. Fábio caiu de joelhos na grama rala do meu jardim. Não foi um gesto teatral. Foi um colapso genuíno. Por que, José? Por que você fez isso? Ele implorou. Você podia ter comprado minha empresa 10 vezes sem piscar. Por que o jogo? Por que a humilhação? Eu me levantei e andei até a beira da varanda. O cheiro de gasolina do meu Uno e o cheiro do feijão tropeiro de Fátima pareciam envolver a cena. O jogo começou quando você me chamou de mendigo, Fábio. Eu disse, com uma calma mortal que era 10 vezes mais assustadora do que qualquer grito. O problema não era a minha aparência. O problema era que você envergonhou minha filha. Você a forçou a escolher entre a felicidade dela e a honra do pai. E o pior, você pensou que a minha simplicidade era uma fraqueza que você poderia explorar para tapar os seus próprios buracos de corrupção. Eu fiz uma pausa, permitindo que o peso de cada palavra o esmagasse. Eu não ligo para o seu dinheiro, Fábio. E eu realmente não ligo para a sua arrogância. Eu poderia ter usado o Dr. Ricardo para entrar no seu escritório, de terno, e derrubá-lo em 5 minutos, exibindo a minha fortuna para calar a sua boca. Mas isso teria envergonhado Adriana de outra maneira. Teria parecido uma disputa de egos de bilionários. Eu olhei diretamente para a dor em seus olhos. Eu preferi que você se ajoelhasse perante o mendigo, do que ter de destruir a felicidade da minha filha para provar quem eu sou. E agora, você entende o erro. Você humilhou o fantasma, e o fantasma o destruiu por dentro, de forma cirúrgica. Você está falido, você perdeu seu nome, mas você não vai para a cadeia, Fábio. Porque você me ajudou a expor Márcio Guimarães, seu verdadeiro mentor. Ele balançou a cabeça, incapaz de processar tudo. Márcio, ele me usou. Sim, e agora é a vez dele. Sua utilidade terminou, Fábio. Você é um passivo que eu vou descartar. Você cooperou, então sua falência será dolorosa, mas rápida. Você pode manter sua casa e terá o suficiente para viver modestamente. O grupo incorporador é meu, e você está fora da cidade. Eu lhe dei um último olhar, o olhar de um homem que havia vencido não por ser mais rico, mas por ser mais digno. Diga a Rodrigo para cuidar de sua mãe. O casamento não acontecerá. E não me procure mais. Minha paz vale mais do que sua vingança. Eu me virei e voltei a sentar na minha cadeira, abrindo o livro sobre Gado Nelore. Eu não esperava por uma resposta. O jogo estava terminado. Fábio permaneceu ajoelhado por mais 1 minuto, até que a humilhação foi tamanha que ele precisou se levantar. Ele não tentou falar. Ele apenas deu meia volta, entrou no carro alugado e partiu, deixando apenas a marca de seus joelhos na minha grama. Fátima saiu para a varanda. Ela me abraçou por trás, beijando meu ombro. Ele aprendeu a lição, José. Ele aprendeu que não se deve tocar na honra de um pai. Eu corrigi, sentindo o peso da flanela como um conforto merecido. Na manhã seguinte, eu já estava de volta ao meu escritório no Lagoinha. A operação para derrubar Márcio Guimarães estava em pleno andamento. A denúncia com as provas de desvio de verbas seria protocolada no Ministério Público de Minas Gerais naquela tarde. Mas antes o palco. Eu tinha alugado o salão de festas mais caro de Belo Horizonte, o mesmo que Fábio havia perdido, para a minha coletiva de imprensa de emergência. A cobertura seria maciça. Jornalistas e a alta sociedade de BH estariam presentes, curiosos para saber o que aconteceria com os ativos da incorporadora falida. Márcio Guimarães estava entre os convidados. Eu sabia que ele pensava que eu era um comprador anônimo que entraria no mercado para salvar os ativos de Fábio e que ele poderia, de alguma forma, continuar me manipulando para conseguir o B15. Eu estava prestes a entrar no Mercedes novamente no terno de seda azul marinho, a armadura necessária para o circo midiático. Mas desta vez, o terno não era para Fábio, era para Márcio. Ricardo, tudo pronto para a imprensa? Sim, José. Márcio Guimarães já chegou. Ele parece vitorioso. Eu sorri olhando para meu reflexo no vidro. A barba de 3 dias estava lá,
e os olhos exibiam a determinação do bilionário que escolheu a flanela. Eu estava pronto para sacrificar meu anonimato para dar à minha filha a paz que ela merecia e para derrubar o verdadeiro vilão que se escondeu nas sombras de Belo Horizonte. O mendigo estava prestes a subir ao palco, e o final da história seria escrito em manchetes inesquecíveis. O elevador do salão de festas me levou ao topo daquele prédio suntuoso no Funcionários, o mesmo onde Fábio havia tentado nos humilhar. Quando as portas se abriram, a cena era exatamente como eu previra. Dezenas de jornalistas se acotovelavam, câmeras piscavam, e a nata da sociedade de Belo Horizonte estava ali, sedenta por fofocas sobre a implosão de Fábio. Márcio Guimarães estava no centro do salão perto do púlpito, com um sorriso de tubarão. Ele estava conversando com um editor de jornal, parecendo o vencedor silencioso que aproveitava o caos. O terno de seda azul marinho parecia ter sido feito para a luz forte daquele ambiente, refletindo a aura de poder que eu raramente permitia que existisse. Caminhei em direção ao púlpito, acompanhado por Dr. Ricardo, que carregava uma maleta preta. Márcio, ao me ver, acenou com a cabeça confuso. Ele me viu de terno no dia anterior, mas certamente não me conhecia pelo meu nome. Ele pensava que eu era o grande investidor anônimo que entraria para limpar a bagunça de Fábio, e que ele poderia, rapidamente, reintroduzir a questão do terreno B15 em Contagem. Subi ao púlpito. O silêncio se instalou. Olhei para Márcio e para a multidão, sentindo que havia sacrificado a minha simplicidade por este momento. Boa tarde a todos, eu comecei, minha voz amplificada pelo microfone, forte e firme. Eu me chamo José. Sou o proprietário da holding que acaba de adquirir o grupo incorporador Fábio. E sou o principal credor da dívida que causou a inadimplência da companhia. A surpresa foi audível. Um murmúrio de choque. Eles esperavam um fundo de investimento de São Paulo, não um homem desconhecido de 58 anos, em um terno que gritava milhões. Muitos de vocês se perguntam por que a falência foi tão rápida. Eu explicarei. A incorporadora estava insolvente e baseada em uma gestão que valorizava a ostentação em detrimento da ética. E a razão pela qual eu tomei a decisão de forçar essa liquidação sumária é simples. Eu pausei, deixando o olhar de Márcio Guimarães encontrar o meu. Há 2 semanas, o antigo proprietário desta companhia me chamou de mendigo. Ele o fez no jantar de noivado de meu filho e minha filha, aqui em Belo Horizonte, envergonhando a minha família por eu ter escolhido o anonimato e a simplicidade. Naquele momento, decidi que a arrogância dele não ficaria impune. Eu decidi que a dignidade da minha filha valia mais do que o meu anonimato. A plateia respirou fundo. Era a confissão de uma vingança de bilionário, algo que a elite mineira adorava. Mas essa história é maior do que a vaidade de Fábio. Continuei, acenando para Ricardo. Ele abriu a maleta preta e colocou uma pilha de documentos no púlpito. Fábio era um peão. Ele era parte de um esquema muito maior, orquestrado para desviar verbas públicas de fundos municipais de Belo Horizonte, especificamente destinados a projetos sociais, como creches em venda nova. Este dinheiro era desviado através de contratos superfaturados e consultorias fantasmas para uma única entidade, a M&G Holdings. A câmera de Márcio Guimarães congelou. O sorriso dele desvaneceu, substituído por um terror puro. Ele tentou se afastar da multidão, mas Ricardo, que havia antecipado o movimento, colocou-se discretamente no caminho dele. O mentor deste esquema está nesta sala, Márcio Guimarães. E você não usou a crise de Fábio para roubar um ativo de mineração qualquer, Márcio. Você tentou roubar o terreno que era o segredo logístico mais bem guardado do Grupo José, o conglomerado de mineração e transportes que, por 20 anos, garantiu que a economia de Minas Gerais continuasse funcionando. Aquele terreno B15 não valia R$500 mil para você. Ele valia bilhões para mim. E você usou um homem vaidoso e falido para tentar me enganar. Eu bati a mão na pilha de documentos. Márcio Guimarães, todos os documentos que provam seus desvios e fraudes, incluindo os detalhes das offshores que você usou para lavar o dinheiro, acabam de ser protocolados no Ministério Público de Minas Gerais. Sua vaidade e sua ganância acabaram aqui. O caos irrompeu.
Repórteres se viraram para Márcio. Ele tentou gritar, protestar, mas sua voz foi engolida pela fúria da imprensa. Eu desci do púlpito, deixando Márcio ser engolido pela multidão e pela justiça. Eu não esperei a conclusão. A vingança estava completa. A justiça estava a caminho. E o preço havia sido pago. Meu segredo, meu anonimato, havia se dissolvido em manchetes. Quando voltei para casa na Pampulha, o motorista deixou o Mercedes na esquina. Eu me livrei do terno de seda antes de entrar em casa, voltando a minha calça de brim e a camisa de flanela que me esperava na poltrona. Adriana e Fátima estavam na cozinha preparando um café. Adriana, apesar de ferida pelo fim do noivado, tinha os olhos cheios de admiração. Ela tinha visto o noticiário ao vivo. Pai, eu não sabia, ela disse me abraçando. Eu não sabia que você era tudo isso. Eu sou José, meu amor. O dinheiro é apenas o resultado de um trabalho duro. Ele nunca nos definiu. O que nos define é como protegemos nossa dignidade. Eu destruí Fábio porque ele tentou roubar o que é imensurável, a sua paz e a nossa honra. Fátima me entregou uma caneca de café forte. Eu me sentei na nossa mesa de cozinha, gasta e cheia de marcas de 30 anos. A minha fortuna era pública agora. A flanela não era mais um disfarce. Era uma declaração de princípios. Eu havia trocado o anonimato pela justiça e o peso da verdade era libertador. O escândalo de Márcio e Fábio dominaria as notícias de Belo Horizonte por semanas. Rodrigo, o filho, desapareceu da vida de Adriana, levado pela vergonha. Ele havia perdido o casamento e, pior, a decência. Eu me tornei uma lenda em Belo Horizonte. O mendigo bilionário que ensinou à alta sociedade uma lição brutal sobre a verdadeira riqueza. Eu usei a minha fortuna para não ostentar, e a usei para destruir a ostentação alheia. A paz retornou à nossa casa na Pampulha. A flanela voltou a ser a minha armadura. O dinheiro estava lá, seguro, mas a lição era a de sempre. A verdadeira segurança não está no que se exibe, mas no que se protege. E a minha maior riqueza sempre foi, e sempre será a minha família. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar do José. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir, e que Deus abençoe seu caminho.